Uma quinta-feira que promete no Vasco da Gama. Enfim, o gigante atua no mercado à procura de reforços para a próxima temporada. E mesmo à distância, o diretor executivo Alexandre Matos anda com as negociações visando a temporada do ano que vem. É claro, aqui neste Acorda Vascão iremos trazer todas as informações a você que está aí do outro lado sobre essas movimentações que o Vasco vem fazendo no mercado do futebol brasileiro. O Vasco hoje trata como uma das grandes prioridades para o ano que vem o seu sistema defensivo, e não à toa muitos nomes para a posição da zaga vêm sendo especulados no Gigante da Colina, ou são oferecidos pelo mercado, ou são procurados pelo próprio Vasco da Gama, ou são colocados à mesa da diretoria do Vasco pela equipe de scout e análise do Gigante da Colina. O Vasco trata de fato como uma questão de urgência reforçar o seu sistema defensivo, mas não apenas a zaga, como também o setor do meio-campo. E não à toa, na noite de ontem, quarta-feira, tivemos informações sobre a situação do volante Denilson, um dos grandes destaques desse Campeonato Brasileiro, uma das grandes revelações, vestindo a camisa do Cuiabá, que também entrou no radar da diretoria vascaína, e é um nome que o empresário inclusive confirmou que recebeu sondagens por parte do Vasco nesses últimos dias. Tudo isso você verá aqui. Payet também falando sobre o desejo de vestir a camisa do Vasco atuando pela Copa Conmebol Libertadores. Será, que esse sonho um dia será de vez realizado? E muitas outras novidades aqui neste Acorda Vascão. Certo é, vascaíno de plantão, vascaíno que está aí do outro lado. Se você está aqui pela primeira vez, seja, claro, muito bem-vindo. Você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E se você ainda não é um inscrito no nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante. Primeiro também agradecer aí a todos vocês, pois ontem, cara, chegamos à marca dos 116 mil inscritos. Será que a gente até o final do ano bate os 118 mil? Vamos tentar aí chegar a essa contagem de urgência em menos de 10 dias, conseguir 2 mil inscritos no canal? Ou será que a gente chega aos 120 mil? Não sei, depende de você que está aí do outro lado, e para isso, é claro, basta se inscrever. Então, obrigado pelos 116 mil, e agora vamos em busca dos 120 ou 118, depende de você aí que acompanha o nosso conteúdo. Então, já se inscreva, vascaíno, se você está à procura de um canal que fale de Vasco da Gama. Estamos aqui diariamente com 3 vídeos ao dia. Ontem, infelizmente, não conseguimos, colocar os 3 vídeos, mas hoje teremos o Acorda Vascão às 7, Fala Gigante na parte da tarde e o Boa Noite Gigante na parte da noite, como já é de praxe aqui no nosso canal. Além disso, não esqueça, deixe seu like, seu joinha, seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação e o crescimento do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Vamos embora então? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, pois, olha, vascaíno é de fato um Acorda Vascão movimentadíssimo. E começar com notícia boa, torcedor vascaíno. Começar falando sobre um dos grandes nomes do Vasco nessa temporada de 2023. Quem? Ele, Dimitri Payet, como é de fato chamado em seu país na França, mas para o torcedor vascaíno, Dimitri Payet. O francês está hoje, inclusive, em Paris, acompanhando o jogo do Olympique de Marseille na França neste último domingo, e está na sua cidade natal. Ele deu uma entrevista ao RMC Sport, um jornal, uma imprensa, no caso, da França. E ele falou durante essa entrevista exatamente sobre o Vasco da Gama, sobre os sonhos que almeja no Gigante da Colina, sobre o que ele está achando desse momento vestindo a camisa de um clube do futebol brasileiro após tantos anos vestindo a camisa de um clube francês. É importante relembrar aqui a você que está do outro lado, Dimitri Payet é um dos maiores ídolos, quiçá o maior inclusive da história do Olympique de Marseille. Ele é chamado de Rei de Marselha, para vocês terem a noção e o entendimento de quem é esse francês lá na França. E ele deu essa entrevista falando sobre esse novo momento que é vestir a camisa do Gigante da Colina. E olha só o que o Dimitri Payet falou sobre o Vasco da Gama. Ainda sobre essa nova fase no futebol, saindo da França e vindo ao Brasil, o Payet disse assim, abre aspas, ainda quero jogar futebol, tenho a impressão de estar iniciando uma nova aventura aqui no Brasil, então a fome ainda existe, a vontade ainda existe, o prazer ainda existe, espero poder ficar aqui
por muito tempo. E o Payet ainda ele complementa e fala até sobre um sonho que ele tem vestindo a camisa do Vasco da Gama, que é jogar nada mais, nada menos que a Copa Libertadores. Sobre a Libertadores, também ao RMC Sport, o Payet diz assim, ó: há a Copa Libertadores que eu espero e gostaria de jogar um dia. Bem, ainda tem 1 ano e meio de contrato, abrindo aspas do Payet, vai até 25, meio de 25, ele prossegue, ainda tem 1 ano e meio de contrato. Então isso significa que tem uma temporada para tentar a qualificação, essa de 24, e digamos, por que não? E a outra para jogar. Então é um desejo, é um sonho de Payet, de fato, fazer com que o Vasco da Gama esteja na Libertadores e ele desfilando seu belo futebol nos gramados do futebol sul-americano. E aí, já pensou Payet vestindo a camisa do Vasco numa Libertadores? Será que dá certo, vascaíno? Coloque a sua opinião nos comentários. Começar, né, esse dia pelo menos com notícia boa. E falando em notícia boa, a gente vem comentando com vocês, né, que uma das grandes prioridades hoje dentro do Vasco da Gama é colocar tudo em dia. Lúcio Barbosa colocou isso como ponto principal em sua pauta para a próxima temporada e olha, vem dando certo. Nesse momento, jogadores e funcionários todos estão com os salários em dias e os débitos que o Vasco tinha no mercado, o Vasco está buscando sanar. O Vasco tinha um débito com o Corinthians pelo Lucas Piton. Nesse momento, a dívida que o Vasco tinha com o Corinthians hoje não é mais diretamente com o Clube Paulista. Essa dívida hoje do Vasco com o Corinthians passa a ser do Vasco, a empresa que é responsável pelos direitos econômicos do Piton. Isso acabou acontecendo pois o Piton era um ativo do Corinthians e como o Corinthians devia à empresa que agencia a carreira do jogador, o Corinthians meio que passou essa dívida, né, às mãos da empresa e o Vasco hoje negociou diretamente com a própria empresa o pagamento da dívida, né, pela compra dos direitos econômicos do atleta. O Vasco renegociou toda a dívida, algo em torno de 16 milhões de reais, em 6 parcelas de 500 mil euros e vai pagar de acordo com aquilo que foi assinado, né? O Vasco pagou uma parcela que foi destinada ao Corinthians e o restante, as outras 5, serão todas elas destinadas à empresa que agencia a carreira do lateral esquerdo. Além disso, também o Vasco renegociou uma outra dívida com o São Paulo pelo zagueiro Léo. A gente ontem, no Fala Gigante, né, que foi o segundo e último vídeo do dia, chegou até a comentar com vocês de fato sobre essa dívida e confirmar que o Vasco teria pagado integralmente o valor, mas não pagou. O Vasco pagou 17 milhões de reais, pagou não, né? Colocou em contrato a compra por 17 milhões de reais dos direitos econômicos do zagueiro e esse valor poderá ser pago em até 3 anos. Porém, nesse primeiro ano, o Vasco não havia pago aquilo que era colocado, aquilo que foi, né, colocado em contrato e automaticamente era prometido. E o Vasco ontem tivemos a informação que não pagou tudo de fato, não pagou de forma integral a dívida que tinha com o Clube Paulista pelo zagueiro Léo, mas pagou exatamente aquilo que estava atrasado, que é referente a esse ano de 2023. Agora o restante da dívida do ano que vem, a parcela que deverá ser paga e também de 2025, tudo isso já está nas mãos do Vasco da Gama para realizar o pagamento. Tranquilo, rapaziada? Então, informações aí, é claro, para deixar você muito bem esclarecido sobre o nosso Cruz Maltino. A gente vai entrar já já no assunto sobre essa grande prioridade do Vasco, uma prioridade que inclusive me chama muito a atenção, mas o Ramon Dias deve ter enxergado algo nesse sistema defensivo que dá para se compreender, até porque o Vasco falhou em muitos jogos na temporada de 2023, mas o Vasco hoje trata esse sistema defensivo, torcedor vascaíno, como sinceramente e pelas atitudes no mercado, uma questão de urgência. É urgente para o Vasco reforçar o seu sistema defensivo, mas o Vasco não vai reforçar apenas a zaga, o Vasco vai reforçar outros setores de campo. E ontem tivemos a informação de que um nome está na mira da diretoria vascaína e não à toa, que é o volante Denilson. Lucas, quem é o Denilson? O Denilson é um atleta jovem que hoje veste a camisa do Cuiabá, de apenas 22 anos de idade, que iniciou a sua carreira no Itapirinense. Pelo destaque que teve vestindo a camisa desse clube, acabou chegando à base do Flamengo, depois foi para a base do Atlético Mineiro, profissionalmente estreou vestindo a camisa do Bangu em 2021, fez um bom campeonato carioca em 21, logo em seguida foi emprestado para o Cuiabá em 2022, aliás, no final de 21, permaneceu no ano passado 22 e o Cuiabá comprou os direitos econômicos do jogador Denilson nessa temporada de 23. O Cuiabá pagou à época um valor baixíssimo pelo empréstimo, né? Pagou $50 mil
pelo empréstimo do jogador, algo em torno de R$250 mil ao Bangu. E o que aconteceu? O Denilson terminou o seu contrato com o Bangu e o Cuiabá conseguiu a contratação desse volante de graça, apenas adquirindo, né, o próprio passe do atleta. Nesta temporada, o Denilson fez 46 partidas com a camisa do Cuiabá, marcou 2 gols e deu 4 assistências. Não é um jogador com esse potencial ofensivo, é um jogador volante. E é claro, pegando um recorte dos números dele atuando como volante, trago aqui a vocês exatamente quem é esse jogador, que pelo Campeonato Brasileiro, em 33 partidas, com 23 jogos como titular, tem um gol marcado, 3 assistências, 18 chutes, sendo 9 no gol, 44 passes decisivos, 87% de acerto no passe, número que chama muita atenção, 79% de acerto no drible, 151 bolas recuperadas e 47 desarmes. O Denilson não é um primeiro volante de origem, não é um pitbull, tanto que se a gente olha o mapa de calor dele, de acordo com o SofaScore, tá parecendo que ele atua muito mais no terço final de campo, né? No terço final não, né? Mais na parte ofensiva do que na parte defensiva. O Cuiabá não é uma equipe que fica com a bola, não é uma equipe que trabalha com a posse, é uma equipe que se defende muito mais do que ataca, então é uma equipe que joga muito mais no seu campo de defesa do que no seu campo de ataque. Mas mesmo diante, né, desse estilo de jogo do Cuiabá, o Denilson é um atleta que atua muito mais no setor ofensivo do que no setor defensivo, como nós podemos observar no mapa de calor dele. É esse segundo volante que sai para o jogo, é esse segundo volante que abafa, é esse segundo volante que tem esse primeiro bote da linha de marcação do elenco cuiabano. Qual é a informação que temos a trazer aqui a vocês, dada pelo GE na tarde de ontem, quarta-feira? Que o volante de 22 anos de idade vem sendo monitorado por vários clubes. Um clube da Alemanha, que é o Borussia Mönchengladbach, se interessou pela contratação desse atleta, mas também clubes do futebol brasileiro. Segundo a apuração do GE, Corinthians, Fluminense, Internacional e Vasco da Gama já entraram em contato com o staff do jogador para saber da situação desse atleta. Porém, mesmo diante disso, não houve nenhuma proposta até o momento, mas a expectativa do empresário, do jogador, é que as ofertas devem ser feitas nos próximos dias, antes da virada do ano, antes da chegada de 2024. A reportagem, né, do GE apurou inclusive os valores que o Cuiabá está disposto a negociar o jogador. A multa rescisória do Denilson é de R$80 milhões para clubes aqui do futebol brasileiro. Ele tem um contrato até o final de 2027, um contrato longo com uma multa rescisória longa, e vai ser difícil, né, no caso, para os clubes que se interessam hoje pela contratação desse atleta, arrancar o volante do Cuiabá. Mas vale uma negociação, o Cuiabá pagou bem pouco, né, pelo jogador, como a gente mostrou a vocês nesses últimos minutos de vídeo. Jogador que veio praticamente de graça para o clube e que acabou se destacando muito vestindo a camisa do clube do Cuiabá nessa Série A do Campeonato Brasileiro, está no radar da diretoria vascaína. Vale a pena? Não sabemos. O certo é, o Vasco vai perder volante nessa janela. Se a gente olhar os volantes do Vasco da Gama, temos o De Luca, que mal atuou em 2024, temos o Jair, que é esse segundo volante, né? O De Luca é mais um primeiro volante, temos também o Praxedes, que é esse volante também, o tal do segundo volante, mas é um atleta que custa R$25 milhões. Temos o Zé Gabriel, que atuou como primeiro volante, mas durante toda a sua carreira era um primeiro volante, era um segundo volante de origem, esse jogador que gosta de sair mais com a bola, e o Matheus Cocão, o Matheus Carvalho. Então o Vasco não tem, né, no seu elenco exatamente essa posição de volante. É um setor carente no elenco vascaíno, e com a possibilidade de saída do Zé Gabriel e do Praxedes, que tem seu vínculo contratual se encerrando agora no final de 23 com o Vasco da Gama, o Vasco pode sim fazer essa reposição, né, trazendo o volante Denilson. O Vasco tem a ideia de fazer uma reformulação, os atletas que estão saindo a chegarem outros, né, de um nível maior para reformular o elenco. E é com esse gancho que a gente vai entrar no assunto sobre sistema defensivo. Pois, vascaíno, se o Vasco sofre com volante, se o Vasco sofre com atacante, se o Vasco sofre com pontas, com meias, com laterais, o Vasco sofrerá muito com o zagueiro. Por quê? O Vasco hoje conta no elenco com Maicon, Medel, Léo, Capasso, Miranda, Zé Vitor. O Robson, que era um zagueiro, o Vasco comunicou nesse último mês que não pertence mais. Então o Vasco hoje oficialmente tem 6 jogadores. Maicon terá o seu contrato renovado, fica para 24. Medel tem contrato até o final de 24, fica para o ano que vem. Léo tem contrato, mas vem recebendo sondagens, poderá sair. E aí tem as 3 incógnitas, na minha opinião,
que é a incógnita do Capasso, não foi utilizado por Ramon e dificilmente será no ano que vem. Tem a incógnita do Zé Vitor, jogador que já recebeu proposta do futebol ucraniano. O Vasco está disposto a vender o atleta, mas pediu um aumento na proposta. A proposta inicial foi de 1 milhão de euros, 5 milhões e meio de reais pelo jogador. E tem o zagueiro Miranda, que tem um contrato também vigente até o final do ano que vem, mas o Vasco deseja negociar esse atleta. Então, de 7, só devem sobrar no máximo 4 ou quiçá até 3, dependendo da situação de Manuel Capasso. Então o Vasco vai precisar repor o seu sistema defensivo. Para a vaga do Robson, o Vasco já tem praticamente seu nome definido. E o Vasco vai repor assim. Um jogador, com todo respeito, e eu estou tentando buscar palavras para definir quem é Robson. Mas um jogador que não foi bem na temporada de 23 e um jogador que não dava para ser utilizado em 2024. Vai sair esse atleta, que não conseguiu ir bem com a camisa do Vasco, e chega um jogador que foi muito bem com a camisa do Coritiba. Não vou falar chega, né? Mas tem possibilidades reais de chegar esse atleta, que é o Benjamin Kusevic, um chileno, um jogador de 27 anos, com bagagem, com passagens pela seleção chilena, um jogador muito experiente, um jogador de destaque, um jogador que nesse momento, volta a repetir, vascaíno, tem chances reais de vestir a camisa do Vasco da Gama. Lucas, o que falta para a chegada de Benjamin Kusevic? Nesse momento, apenas a empresa norte-americana 777 Partners. O Vasco levou esse nome até os norte-americanos e aguarda apenas o aval por parte da empresa para dar avanço às tratativas por Benjamin Kusevic. A proposta do Vasco da Gama por esse atleta foi empréstimo até o final do ano de 2024, com opção de compra no término do contrato. Uma proposta, né? Uma negociação que agradou ao Vasco, como também a diretoria do Coritiba. Mas o Vasco, nesse momento, vascaíno, aguarda a resposta do grupo norte-americano, e o Alexandre Matos está lá exatamente nos Estados Unidos para tentar fazer com que toda essa resposta, né, todo esse trabalho hoje de negociações venha a ser mais rápido, esse processo venha a ser agilizado. Mas é um nome que tem chances reais de chegar e substituir o Robson. E poxa, saiu o Robson e chega o Kusevic. Com todo respeito, o Kusevic não é nenhum gênio, mas é um jogador de destaque com a Universidade Católica, é um jogador com bagagens, bicampeão da Libertadores com Palmeiras, é um jogador que mesmo cair na Série B foi destaque do Coritiba, chegará a esse nome, e um jogador que fez dupla com o Medel e faz, em alguns momentos, vestindo a camisa do Chile nas eliminatórias. Então, muda o nível. É isso que o Vasco quer fazer de reformulação. Sai jogadores de um nível menor e chegam jogadores de um nível muito maior para dar esse salto de qualidade ao elenco. E o Vasco não vai parar por aí na busca por zagueiros. O Vasco vai além. O Vasco quer mais jogadores para o seu sistema defensivo. E ontem a gente teve mais 2 nomes colocados à mesa do Vasco. Um mais experiente, um mais rodado, um que está livre no mercado e outro mais inexperiente, mais jovem e que está com um contrato vigente. Quero falar primeiro sobre esse inexperiente, que é o inexperiente não, né? Porém mais jovem, o zagueiro Kaká, de 24 anos de idade, que tem contrato com o Tokushima Vortis do futebol japonês e está emprestado ao Atlético Paranaense. Alexandre Matos, que tirou o Kaká do futebol japonês e o trouxe ao Atlético nessa temporada de 2023. O jogador que tem contrato com o Atlético até o final do ano e deve retornar nesse primeiro momento ao Japão, mas o Vasco se interessa pela contratação desse zagueiro. Qual é a informação que temos a trazer aqui a vocês? O Vasco negocia a contratação do zagueiro, o técnico Ramon Randier, segundo informações do jornalista Fábio Azevedo, já deu o aval para a negociação do jogador e a expectativa nesse momento é muito favorável de que Kaká chegue para reforçar o Vasco da Gama e fazer exatamente isso que a gente está falando. Reformular. Vai sair Zé Vitor, que é um jogador novo, vai sair o Miranda, que é um jogador novo, vem para a vaga desses dois o Kaká, que é um jogador novo, mais experiente, e vai reformular o elenco, vai dar um salto de qualidade ao elenco do Vasco. Essa é a ideia que Alexandre Matos tem, tipo, sai o Sebastião Ferreira, vem um jogador mais experiente, fica Ferretti e outro atleta de grande qualidade, vai sair o Praxedes, vem o Denilson, vem um jogador mais experiente, mais rodado, de mais destaque, que teve uma boa temporada de 23. Essa é a ideia do Vasco. O Vasco vai reformular o seu elenco, o Vasco vai gastar dinheiro para reformular, o Vasco vai agredir ao mercado, mas é com cautela, é com calma. E além disso também um outro nome, segundo informações do Lance, que é um baita de um jornal, um baita de um veículo esportivo, que o Vasco tem interesse também em um jogador mais experiente, que está livre no mercado, que é o zagueiro Gil, de 36 anos de idade, que tinha contrato com o Corinthians, mas acabou agora no final da temporada. Um jogador muito rodado, né? Não preciso nem falar
quem é, porque você muito provavelmente já vai conhecer, de Cruzeiro, de Valenciennes, de Corinthians, de Shandong Luneng, da China, de seleção brasileira, um jogador que estará livre no mercado, inclusive já está, né, nesse momento, e que, segundo informações do Lance, tem o interesse do Vasco, do Cruzeiro e do Fluminense pela contratação do atleta. Esses 3 clubes se interessaram, porém o Santos já formalizou, segundo informações, uma proposta pela contratação do zagueiro ex-Corinthians. Lucas, o que você acha do Gil? Não gosto. Jogador que não foi utilizado no Corinthians e de experiente, já temos o Maicon, que é um baita de um jogador experiente e para por aí. É reformular, visando, é claro, uma experiência, mas um jogador que possa entregar dentro das 4 linhas. Eu não vejo o Gil como esse jogador. Já temos Maicon e Medel sendo esses 2 atletas de liderança, né, dentro do vestiário do Vasco. E não sei se o Gil, nesse momento, nessa fase, né, de reformulação do Vasco, viria para agregar alguma coisa. Mas enfim, são informações que a gente tem o dever e a obrigação de trazer até vocês. Mas gostou das informações? Gostou dessa esclarecida? Vamos esperar, vamos aguardar, porque será com certeza uma quinta agitada de muitas informações e tudo você verá aqui no canal do Gigante Vasco. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, ajudem mesmo o nosso crescimento. Contamos aí com você para chegar à marca dos 117 mil inscritos. E como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.